Muito bom dia a todos vocês, que Deus possa aí nos abençoar, iniciando mais um dia para a glória de Deus. Hoje, completando os nossos 40 dias de propósitos. Grandes coisas o Senhor fez por nós, grandes coisas o Senhor falou fortemente aos nossos corações. E hoje, finalizamos os 40 dias de propósitos. Temos um bônus com mais 2 dias, então o encerramento será feito no domingo, mas hoje falaremos um pouquinho mais do que Deus quer para as nossas vidas, qual é o propósito dele. Então, 40 dias que tem sido extremamente de muitas bênçãos. Tivemos desafios, tivemos lutas, mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor se fez presente de uma forma toda especial. Assim como foi comigo, eu creio que foi com cada um de vocês. Puderam sentir um pouquinho do amor, da graça de Deus e o que Ele requer para cada um de nós. Bom, hoje iremos falar sobre vivendo com propósitos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos, capítulo 13, versículo 36. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Tem algum valor? A terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo. E disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e se esquecer do mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho. Para evitar que isso aconteça, faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. O que é uma declaração de propósitos para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários. Os propósitos são eternos. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar seus propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. A declaração de propósitos para a vida não apenas especifica o que você pretende fazer com o tempo, com a vida e com o dinheiro, como também sugere o que você não irá fazer. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos
quero que vocês compreendam o que realmente importa. Desculpa, gente. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez. E não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho. Apenas anote rapidamente os pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar que criar. Apresento a seguir 5 questões que devem ser consideradas na fase de preparação. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão da adoração. Para quem você viverá? Em torno do que você construirá sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte ou de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas estas coisas são boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que buscassem ao Eterno. Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida, isso será o nosso Deus. Quando você entregou a vida a Cristo, Ele veio para o centro dela, mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo se torne mais e mais presente no coração de vocês. Como saber quando Deus está no centro de sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Você voltará a ter paz no instante em que puser de volta no centro. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Qual será a marca distintiva de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Não desanime, nem desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo deu este conselho a Timóteo: cuide muito bem de seu caráter e de seu ensino. Não se deixe distrair, simplesmente persista. Qual será a contribuição de minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será meu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, que é a forma, que papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você poderia fazer diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo no qual possa servir com sua formação?
Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir a outras pessoas, nem mesmo Jesus satisfez as necessidades de todos enquanto esteve entre os homens. Você deve escolher a quem possa ajudar melhor com base em sua vocação. Você precisa perguntar: a quem desejo mais ajudar? Jesus disse: eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós gera diferentes frutos. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial, ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de pôr isso em sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar os filhos para que conheçam Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos de Deus na vida deles e enviá-los ao mundo na missão que Deus lhes reservou. Você pode incluir em sua declaração a declaração de Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você vai demonstrar seu compromisso com outros irmãos e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos recíprocos, do tipo uns aos outros? A que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando seu amor pela igreja de Deus. Ao considerar a resposta a essas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitas nesse livro. Pode levar semanas ou meses para que sua declaração de propósitos chegue à forma definitiva. Ore a respeito dela, converse com amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez sejam necessárias várias redações até chegar ao texto final. Mesmo assim, você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo, à medida que Deus lhe proporcionar maior discernimento sobre sua vocação. Além de uma declaração de propósitos detalhada, também será de grande auxílio uma breve afirmação ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida. Algo fácil de memorizar e que inspire você. Dessa forma, você poderá recordá-los diariamente. Salomão aconselha: será bom manter todas estas coisas em mente, e então você estará sempre pronto para repeti-las. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com minha forma, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, um exemplo de seu caráter, um ministro de sua graça, um mensageiro de sua palavra e um exaltador de sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo,
compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da igreja, e levar minha família e os outros a fazer o mesmo. Meu propósito de vida é firmar um compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Meu objetivo é tornar-me semelhante a Cristo. Minha família é a igreja, meu ministério é, e aí vocês vão escrever, minha missão é, tem um espaço para que coloquemos qual é a nossa missão, meu motivo é a glória de Deus. Perdão, gente. Você talvez se pergunte, e quanto à vontade de Deus para meu emprego, meu casamento? Onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, estas questões são secundárias e é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos do Senhor, a despeito de onde você viva ou trabalhe, ou de com quem venha a se casar. Estas decisões devem apoiar seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, não em seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, alguém sugeriu que a declaração de propósitos se fundamentasse no que você gostaria que outras pessoas dissessem sobre você em seu funeral. Imagine o elogio perfeito e então construa a declaração com base nele. Francamente, é uma péssima ideia. No final da vida, não terá nenhuma importância o que disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus e não as pessoas. Um dia, Deus irá analisar nossas respostas a estas questões da vida. Você pôs Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu seu caráter? Você dedicou sua vida a servir outros? Você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu a missão que Ele lhe deu? Você amou e fez parte da família de Deus? Essas serão as únicas questões relevantes, como disse Paulo. Nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos, capítulo 13, versículo 36, alterou para sempre o rumo de minha vida. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas com um ferro em brasa. Palavras que deixariam uma impressão indelével em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido em sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer sobre mim quando eu morrer. Também oro para que possam dizer o mesmo de você. Por isso, escrevi este livro para você. Essa frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual em sua geração. Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Somente nós podemos. Assim como Esther, Deus criou você para um momento como este. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpriria os propósitos de Deus.
ele não podia perder. Um dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse: o futuro é tão promissor quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua recompensa que durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Imagine como será neste dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os propósitos dele eternamente. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma porção da palavra de Deus, mais bênçãos, Deus derramando, mostrando, falando aos nossos corações o que Deus requer para as nossas vidas. Vivendo com propósitos. Eu posso dizer que, mais uma vez, eu aprendi muito com esse livro. 40 dias de infinitas bênçãos que a gente recebeu. Só o fato de estarmos respirando, de termos a nossa casa, de estarmos com saúde, podemos sair ao trabalho, sair para ir à escola, para ir à igreja. Esse é uma dádiva. Estamos vendo muitas catástrofes acontecendo, muitas pessoas que perderam tudo. E então é motivo de gratidão, porque podemos estar de pé. E ali, quando fala para fazermos uma lista, né, dos propósitos, aqui viver com propósito é a única maneira de se viver de verdade. E isso é uma grande realidade, porque muitas das vezes a gente está apenas existindo e não vivendo. Empurramos com a barriga, muitas das vezes estamos desanimados. Mas quando a chavinha vira e você começa a viver com propósitos, é onde você passa a viver de verdade. É onde você passa a ter alegria, a ter paz, mesmo em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os desafios. Quando vivemos com propósito, podemos ver a mão de Deus em tudo. Podemos compreender as coisas de Deus. Tudo acontece por um propósito. Em Eclesiastes, ela fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a gente vê que aqui, quando ele fala para se fazer uma lista, se fazer uma declaração para os propósitos da vida, que você possa fazer essa lista. Eu confesso para vocês que essa lista, quando em janeiro eu fiz esse propósito, eu não fiz essa lista. E novamente eu confesso para vocês que eu também não fiz de novo essa lista. Mas eu afirmo para vocês que eu estou vivendo cada parte dessa lista na prática. Eu acabei não escrevendo, eu acabei não fazendo as declarações, mas eu tenho vivido ela na prática. Eu tenho vivido ela dia a dia, o que Deus tem requerido, o que Deus tem colocado. Viver esses 40 dias de propósito. Muitas portas foram abertas. Muitas coisas aconteceram que eu jamais esperava que seria dessa forma. Muitos momentos foram proporcionados para que eu pudesse levar a palavra de Deus.
E hoje, mais uma vez, eu compreendo o que Deus requer de mim. Como eu posso ser útil para a obra de Deus. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a nossa vida. Mas precisamos estar dispostos a deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Precisamos nos entregar a Ele. Precisamos servir a Ele. Só que o servir não é simplesmente eu faço quando eu quero. Hoje eu quero, eu faço, amanhã eu não faço. Não. É obediência. É todo dia fazer o que precisa ser feito. É renunciar. Renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, o nosso ego. Servir a Deus não é simplesmente um mar de rosas. Eu vou fazer tudo lindo e eu vou falar que eu estou servindo, eu vou falar que eu estou ajudando, e eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não. Servir a Deus requer renúncias. Renunciar aquilo que não queremos abrir mão. Renunciar aquilo que Deus tem falado fortemente ao seu coração, falando, ei, entrega para mim. Renuncia isso, deixa isso de lado. Isso está atrapalhando e toldando a sua bênção. Deus, Ele tem bênçãos todos os dias para nós. Mas algumas não chegam por quê? Porque não estamos preparados. Porque não abrimos mão, não abrimos a nossa vida, não renunciamos os nossos egos para que Deus possa entregar o que Ele tem para entregar. Deus, Ele não quer nos perder. E se uma bênção que tanto você quer, Deus ainda não entregou, é porque Ele está preparando você. Porque se Ele entregar agora, você vai se perder. O Senhor, Ele conhece lá na frente. Deus, Ele sabe o nosso futuro, o que já está previsto para acontecer nas nossas vidas. O Senhor, Ele sabe. E para Ele não te perder, Ele vai toldar de você não receber a bênção que tanto você quer. Há bênçãos que se tornam maldições. Sim. Porque você pede por um propósito, mas quando recebe, você não faz esse propósito. Muda-se totalmente o propósito. Um exemplo, vamos usar aí, alguém que não tem carro e pede muito carro para Deus. Não que Deus não possa fazer, mas pede, Senhor, eu quero um carro para que eu possa te servir, para que eu possa fazer a tua missão, para que eu possa ir para a igreja, e assim, assado. Deus concede. O que ela faz? Ela não vai mais para a igreja, ela não faz a missão que ela queria, ela começa a ir por caminhos totalmente opostos do que Deus tem. E aí, como vai ser bênção? Então Deus, Ele não quer te perder. Ele quer que você fique firme para quando Ele entregar a bênção, você não se perca, você não se desvie. Eu tenho uma experiência a contar para os irmãos, que quando eu comecei esse propósito em janeiro, no dia que se encerrava os 40 dias de propósito, eu cumpri um dos propósitos de Deus para minha vida. Ou melhor, Deus cumpriu um dos propósitos da minha vida. Eu estive à frente ministrando a palavra de Deus. Era um sonho que eu tinha, mas na minha mente, na minha visão, eu queria para um grupo pequeno, falar com um grupo pequeno de mulheres, de jovens, né? E durante algum tempo eu achava que era coisa da minha cabeça, e eu falava assim, não, Deus, não é para mim isso, né? Eu tô assistindo muitas pregações, eu tô assistindo muita coisa, então não é. Mas quando eu comecei a fazer o devocional, o desejo foi aumentando, E Deus ouviu o meu desejo. E Deus me levantou para fazer isso. E foi algo interessante porque quando isso aconteceu, eu estava indo para São Paulo com a minha mãe.
ela faz um tratamento lá. E na van, Deus começou a falar comigo, e eu falando com Deus, e ali colocando o meu desejo e as coisas que estavam acontecendo, né? Na época, tinha... No dia que estava indo para São Paulo, foi onde a médica queria conversar, né, com a gente, porque ia marcar a cirurgia dela, e eu tava com muito medo. E na van eu falava para Deus, falava: Senhor, eu tenho medo, eu tenho muito medo. E fui ali conversando com Deus naquela madrugada. E quando voltamos à noite para casa, chegamos à noite nesse dia e eu fui direto para cumprimentar o meu pai. O meu pai olhou para mim e falou assim: você quer pregar domingo? E eu olhei para a cara dele assim, eu não tinha resposta. Eu falei assim: como ele sabe que eu queria pregar? Falei: Deus, que isso? Mas ao mesmo tempo Deus falou assim: você não precisa pedir. Eu vi o desejo do teu coração e eu já movi o que precisa ser movido. Mas eu sem resposta, e eu falava assim, falei: mas eu não contei para ninguém esse desejo. Falei: como meu pai sabe? E aí Deus vinha de novo e Deus falava assim: eu conheço todas as coisas. E aí eu falei pro meu pai falei: pai, posso pensar e dou resposta amanhã? Porque eu confesso que eu fiquei em choque, né? E no dia seguinte, conversando, e eu falei pro meu pai, falei: eu aceito. E no dia que se encerrava os 40 dias de propósito, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu subi, mas eu não falei somente para um grupo de mulheres ou de jovens. Eu falei para uma igreja inteira. Uma igreja onde tinha líderes, pastores, e ali eu coloquei o que Deus colocou no meu coração que era para eu contar. A minha história, a minha vida com Ele, o que eu tenho vivido com Ele. E foi maravilhoso ali o que Deus fez. E é algo assim que eu jamais esperava. Eu me via muito longe, né, de algumas realizações, de algumas concretizações. E esse propósito ele foi me moldando muito, muito, muito. E Deus ele espera por mim e por você. É isso que Deus quer fazer, Ele quer te usar para a obra dele. Há muitas pessoas que necessitam sair do tradicional, do lido, do feito ali. As pessoas precisam de realidade. Precisam saber que existem situações, sim, igual elas estão passando. A gente não desmerece o que está na Bíblia. Mas muitas das vezes não basta somente escutarmos o que Deus fez lá, mas sim saber o que Deus está fazendo hoje, na nossa vida, na vida de muitos ao nosso redor. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. Faz por mim, faz por você, faz por nós. Mas precisamos nos entregar a Ele. Precisamos ser obedientes. Ele tem muito a fazer por nós. O maior propósito de Deus é que nós aceitemos e cumpra o seu chamado. Deus ele espera ansiosamente por cada um de nós, que nós nos coloquemos à disposição, que nós nos coloquemos a fazer a vontade dele. Esses 40 dias de propósito agora que nós fizemos foi algo espetacular, porque eu aprendi também que não era somente para mim falar para os outros, mas esse propósito foi para mim. Foi realmente para mim esse propósito. Eu achava que eu estava fazendo para que pudesse alcançar outras pessoas. Mas quando no fundo não foi somente para alcançar outras pessoas. Deus permitiu para falar comigo, porque é a respeito de mim, não é a respeito dos outros. E Deus ele tem feito algo assim extraordinário todos esses dias, os 40 dias de propósito.
Eu confesso para vocês que a Tati que fez o propósito em janeiro, no dia 4 de janeiro eu comecei esse propósito de 40 dias. A Tati que começou no dia 4 de janeiro não foi a mesma Tati que começou em abril esse propósito. Então, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é... Não tenho palavras para expressar a imensidão do que é Deus. Por isso, se coloque na posição de obedecer. Aceita o chamado de Deus para a tua vida. Se você fez os 40 dias, temos aí mais 2 bônus, que Deus falará também fortemente ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus, ele colocou no teu coração o teu propósito. Para que ele tem te chamado? Mas eu confesso para você que passado 1 mês, 2 meses, 1 ano, você fazer novamente esse propósito, vai ser totalmente diferente. Porque será outra área que Deus vai tratar da sua vida. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E esse propósito também é assim. Um pedacinho da palavra de Deus. Que a cada vez que você buscar, a cada vez que você orar, a cada vez que você ler, ele vai falar de forma diferente. Os 5 propósitos a cumprir. Afinal de contas, por que estou aqui? Responda essa pergunta para você. Você não precisa falar para mim, mas responda para você mesmo. Afinal de contas, por que você está aqui? Você conseguiu compreender a grandeza de Deus, de te permitir viver nesta terra? O porquê Ele quer que você esteja aqui? Assim como é comigo, Deus, ele quer cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele sonhou comigo, ele sonhou com você. Ele permitiu que nós nascêssemos, mesmo sendo improvável, mesmo muitas das vezes já desenganados pelos médicos, os médicos achando que não pode ir para frente, que não tem jeito. Deus, ele já tinha escolhido a cada um de nós para sermos os filhos da promessa. Deus, ele sonhou comigo, Deus, ele sonhou com você. Você não é um mero acaso. Você não é um acidente. Você não é o que falaram que você é. Você é filho escolhido de Deus. Deus permitiu que você nascesse. E ele sabia a família que você viria, ele sabia tudo que você iria enfrentar. Por mais triste que seja, por mais desafiador que seja, tudo está no controle do plano de Deus. Nada foge do controle de Deus. Para tudo há um propósito. Deus permitiu, sim. Por quê? Porque através da sua vida, Deus, ele quer te usar e quer fazer muito por cada um da tua família. É através da sua vida que Deus vai usar para que você ganhe almas para Jesus. Os seus amigos, a sua família, na sua roda de trabalho. É através da sua vida. Fui planejado para agradar a Deus. Precisamos estar sensível à voz de Deus. Às vezes andamos afastados de Deus. Não entendemos, não compreendemos. E não conseguimos estar sensível à voz de Deus. O barulho do mundo, ele acaba nos distraindo. Acaba fazendo com que a voz de Deus fique muito longe. Mas precisamos nos voltar e abaixar o barulho do mundo e estar sensível à voz de Deus e falar: Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Deus, ele está atento a nos abençoar, a escutar a nossa voz. Deus, ele quer ouvir a nossa voz.
Fomos formados para fazer parte da família de Deus, ajudar os nossos irmãos. Mesmo se você foi machucado, mesmo que você não concorde com algumas coisas, mas olha para Deus. Que Deus te cure aonde você está. Que você fique firme aonde você está. Sair daqui para ir lá, muitas das vezes não vai resolver. Você precisa se curar. Você precisa ver o que está de errado com a sua vida. O que você pode fazer. O que você pode melhorar. Muitas das vezes não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. É ruim ouvir isso. É chato porque queremos sempre culpar alguém. Queremos falar que é o irmão que está errado, o pastor que está errado, o padre que está errado, não sei quem que está errado. Mas muitas das vezes o erro está em nós. Nós precisamos ser humildes o suficiente para compreender aonde estamos errando e consertar os nossos erros. Fomos criados para nos tornar semelhantes a Cristo, amando, perdoando, fazer com excelência. Ser manso, humilde. É nas maiores provações e tentações que cada um de nós seremos forjados. É agradar ao Senhor. É nos tornarmos semelhante a Cristo. O que Cristo faria? Diante de qualquer decisão que você vai tomar, se você tem dúvida, pensa como Jesus iria reagir a isso. E então tome a sua decisão. Pede para Deus, Senhor, como devo reagir? Como devo fazer? Está tudo tão confuso. Deus, ele não é carrasco. Deus, ele não é um pai que briga. Ele corrige o filho que ele ama. Sim, muitas das vezes precisamos de correção. Mas podemos ser sinceros com Deus. Podemos abrir o nosso coração e falar, Pai, tá difícil. Eu não estou conseguindo. Eu não consigo servir. Eu não consigo compreender. Eu não estou conseguindo ter fé. Eu não estou conseguindo confiar. É ser sincero. É isso que Deus quer. Deus, ele só quer a nossa renúncia. Ele só quer que abrimos o coração e sejamos honestos com Ele e com nós mesmos. Não adianta eu bater no peito e falar assim, não, eu tô bem, isso não me afeta. Não, porque eu tenho muita fé, e isso e aquilo. Mas na casa tá se remoendo porque não consegue acreditar e não tem fé suficiente. Quer mostrar para os outros algo que não se vive, algo que não se tem. Precisamos ser honestos. Mostrar as nossas debilidades, sim, para que outros irmãos possam nos ajudar. Estou fraco, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo buscar, não estou conseguindo ver uma saída, não estou conseguindo confiar, não consigo ter fé. É ser sincero. Gente, por muitas vezes, nas maiores provações, eu me derramei ao pé de Deus e abri e falei, Senhor, eu não estou conseguindo confiar, me perdoa, mas eu não estou conseguindo. As situações estão tão feias, estão tão fortes, que eu não estou conseguindo estar sensível à sua voz, eu não estou conseguindo ter fé, eu não estou conseguindo ver uma saída, eu não estou conseguindo ver nenhuma solução. E pela sinceridade do coração, Deus foi colocando anjos, e o próprio Deus foi falando, calma, tá tudo bem, eu compreendo. E foi me fortalecendo, e trazendo, por isso é essencial que lemos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, decorarmos alguns versículos. Por quê? Porque nas maiores tempestades, Deus começou a trazer à memória versículos e mais versículos. E aí você consegue ver luz no fim do túnel. E você fala, Deus, é verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não estamos sozinhos, mas precisamos ser honestos.
Fomos moldados para servir a Deus. Muitas das vezes, Deus vai mexer na sua ferida. Vai mexer onde mais dói, para que você seja curada, para que você seja curado, para que você possa servir sem medo e sem culpa, aceitando a missão dele, nos fazendo pensar como servos, ensinando-nos como devemos servir. Deus, ele tem nos moldado e vai continuar nos moldando dia após dia. É o que já comentamos aqui essa semana. Talvez a sua história, talvez a sua ferida, é aonde Deus vai tratar para te curar e para que você alcance outros. É através das suas debilidades, dos seus desafios, dos seus problemas, que muitas das vezes Deus vai usar para alcançar outras vidas. Há muitas vidas gritando por socorro. Há muitas vidas sem esperança, achando que tudo acabou, que não tem mais o que fazer, que não tem para onde correr, que Deus não escuta, que Deus não atende. Mas precisamos parar de agir como crianças mimadas, querendo as coisas para ontem, querendo do nosso jeito. Deus, ele não se esquece de nenhum de nós. Ele não confunde a nossa voz com bilhões de pessoas no mundo. E ele não confunde a minha e não confunde a sua voz. Tudo há um propósito. E ele precisa te fazer aprender a esperar também. Então, muitas das vezes, não vai ser na hora que você quer, da forma que você quer, com quem você quer. Deus, ele sabe como agir. Ele sabe a hora certa de chegar. Não é que ele não esteja escutando, não é que ele não esteja te atendendo, não é que ele esteja bravo, que ele não te ame, que ele não queira mais escutar e ajudar você. Jamais. Deus, ele está no trono. Todos os dias, com os ouvidos abertos, com os braços abertos para nos receber. Mas será que eu tenho buscado? Ou será que eu só estou buscando quando eu preciso? Ou será que é só quando eu estou alegre, quando eu estou triste, que eu corro e busco e imploro pelo amor de Deus para que ele me ajude? Mas quando eu estou alegre, eu falo, não, fica aí. A minha alegria agora não. Precisamos servir a Deus em todo o tempo. Estejamos alegres, estejamos tristes, estejamos chorando, em todo o tempo, buscando a Deus. Não é só nas horas difíceis. Aprenda a buscar a Deus em todo o tempo, em todo momento. Deus, ele está com os ouvidos abertos, esperando que eu, que você, que cada um de nós o chame. Ele sabe o que a gente precisa. Talvez nem precisaríamos pedir para ele, porque ele já sabe. Ele sabe o que a gente necessita, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe o que vai acontecer daqui milésimos de segundos. Mas ele quer ouvir eu e você falar. Ele quer ouvir a tua voz, você sendo humilde o suficiente para saber que depende dele e falar, Pai, eu preciso de ti. Pai, me ajuda porque eu não consigo. Às vezes o nosso ego quer falar mais alto, batemos no peito que somos autossuficientes. Mas quando na verdade não somos nada. Sem Deus não somos nada. Precisamos de Deus para todas as coisas da nossa vida. Os mínimos detalhes, precisamos da ajuda de Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Tudo é permitido. Então que Deus possa te usar de uma forma toda especial. Deus, ele tem muito a fazer por mim e por você. Deus, ele nos fez para uma missão. Ele quer usar os nossos talentos. Ele não quer que enterremos os nossos talentos como o jovem enterrou o seu talento que recebeu. Mas Deus, ele quer que você invista, que você
Duplique, triplique o talento que ele tem dado a você. Não faça como aquele jovem que enterrou o seu talento, mas faça como os demais. Dobre, multiplique, quadriplique o seu talento. Deus, ele nos fez para uma missão. A missão de alcançarmos outras vidas. A missão de propagarmos o seu evangelho, as boas novas. Os tempos estão se findando. Os dias correm, passam muito depressa. Mas podemos cumprir a nossa missão. Muitos ao nosso redor precisam de uma palavra, precisam de um abraço, precisam de um discernimento, precisam de um apoio. Então que você possa cumprir a missão de Deus, de levar as boas novas a cada um que precisa, seja da família, seja amigos do trabalho, seja na escola, seja na sua casa, com os teus filhos, com o teu esposo. Que você possa cumprir a tua missão, ao qual Deus te chamou. Aprenda a equilibrar a sua vida. Não aceite tudo, mas saiba o seu lugar. Aceite somente o que é de Deus. Não aceite migalhas. Não aceite banquetes que Satanás tem colocado à sua frente. São banquetes passageiros, banquetes destrutivos. Mas aceite o banquete que vem de Deus, que vai te levar para a vida eterna, que vai te dar paz, que vai te dar alegria, que você pode comer e se saciar desse banquete, sem culpa, sem medo. Hoje Deus te chama à mesa, hoje Deus te chama a sentar-se com Ele, e que você possa se tornar um cristão, uma cristã com excelência, para a glória de Deus. Que você possa se colocar na posição de levar mais um para Jesus, ganhar mais um para Jesus. Deus, Ele quer usar você. E eu tenho certeza que esse propósito de 40 dias que fizemos não foi por acaso. As sementes foram espalhadas. Há um campo fértil aonde dará frutos. Talvez eu não vou ver esse fruto. Talvez não serei eu que irei colher os frutos. Mas alguém irá colher. Para a glória de Deus. Nada na nossa vida é por acaso. Para tudo há um propósito. E esses 40 dias, assim como Deus falou fortemente comigo, esse propósito foi novamente para mim. Foi a respeito de mim. Não era somente para ganhar outras vidas para Jesus, não era somente compartilhar do que Deus tem feito na minha vida. Mas era para mim novamente. Nessa nova estação que eu estou vivendo, nessa nova fase que Deus tem me colocado a viver, eu pudesse compreender de uma forma toda diferente. Muitas coisas Deus tem feito, não para a honra e glória minha, gente, mas para a honra e glória dele. Obedecer a Deus é a melhor coisa, porque você desfruta de muitas coisas. Mas precisamos renunciar. E renunciar não é fácil. Renunciar dói, renunciar machuca, porque sempre queremos guardar aquela caixinha e falar assim, aqui não, Deus. Mexa no que o Senhor quiser, mas essa caixinha, deixa ela guardadinha ali, não vamos mexer não, tá tudo bem. Mas quando você permite Deus trabalhar nessa caixinha, Deus pegar essa caixinha e falar, ei, vamos fazer uma limpa? Vamos tirar todo o entulho, todo o papel, tudo que tá aqui e vamos limpar? E quando começa a tirar, você começa a ver que tem muito mais coisa do que deveria estar guardada nela. Mas é transformador, é libertador.
quando Deus começa a limpar as suas gavetas. Porque ali Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Olha, esse daqui não te pertence mais, vamos jogar fora. Você não precisa disso. Precisamos aprender a deixar o passado no lugar dele. Passou, foi lá. Precisamos aprender a viver o hoje. Ter esperanças de um futuro melhor. Ter esperança de amanhã estarmos na glória com Deus. Vivermos o hoje. Aproveitar o hoje. Às vezes você está tão preso às coisas do passado, às feridas que te causaram, e não está deixando você vislumbrar a maravilha que Deus tem na sua frente. Eu falo por experiência própria que por muitos anos eu usava um tampão nos olhos. Eu não conseguia enxergar nada. Tudo era escuro, tudo era negro, tudo era negativismo. Até quando eu me permiti que Deus tirasse as vendas e Deus fosse limpando o que precisava limpar, colocando os eixos no lugar, alinhando a minha rota, alinhando o meu propósito com Ele. E eu pude vislumbrar as maravilhas de Deus. E é aquela história, né? Que aí você fala, Senhor, por que eu demorei tanto tempo? Ai, como eu queria ter aberto meus olhos muito tempo atrás, não ter sofrido tanto que eu sofri sem precisar. Errais por não conhecer as Escrituras. Isso é bíblico. Erramos por não conhecer as Escrituras, não conhecer realmente quem é Deus. Erramos por não nos permitir viver as bênçãos e as maravilhas de Deus. Tira o tapão do teu olho. Deixa Deus limpar, deixa Deus trabalhar. Vislumbre o arco-íris que tem atrás das montanhas. Os desafios, eles sempre vão vir. Precisamos de desafios para que a vida faça sentido, para que podemos correr atrás dos nossos objetivos. Mas não podemos ficar fixos nele. Não podemos ficar atrelados nele, achando que é só desafio, é só nada dá certo, nada anda para frente. Você vai começar a andar para frente quando você abrir mão daquilo que você tanto está segurando, que muitas das vezes faz parte do passado. Abre mão. Deixa ir, se liberte. Deixa Deus trabalhar. Solta para que você possa caminhar. Enquanto você não solta a corda, você não consegue caminhar. Você fica preso porque sempre tem algo te puxando. E hoje Deus fala para você, solta. Deixa as rédeas comigo. Apenas confie, apenas descanse. Você não precisa se esforçar muito, você não precisa fazer muito. A única coisa que você precisa é descansar em Deus. É confiar em Deus. É entregar a sua vida totalmente a Deus, para que Ele te conduza ao melhor caminho. Ele tem o melhor a fazer por mim e por você. Deus, Ele quer muito te entregar infinitas bênçãos, mas você precisa abrir mão de algumas coisas. Precisamos deixar o velho homem. Precisamos nos tornar novos, para que Deus possa fazer uma limpa completa e entregar o que Ele tem para entregar nas nossas mãos. Fomos feitos para um propósito. E Deus, Ele quer cumprir os seus propósitos através da nossa vida. Que você alinhe a sua rota. Que você realinhe o seu caminho. Que você chame Cristo para ser o condutor da tua vida. Que você chame Cristo para ser o centro da tua vida. O centro da tua casa, o centro do teu lar, da tua família. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. 40 dias de bênçãos. 40 dias de maravilhas, de descobrirmos que não estamos aqui por acaso. Não somos um mero acidente.
Fomos formados, fomos criados para agradar a Deus, para servir a Deus. Fomos formados para uma missão. Que Deus possa nos abençoar. 40 dias. E eu me atrevo a dizer que você não teve um dia que você recebeu alguma bênção, em especial, porque eu tenho certeza que você recebeu. Então que você possa refletir mais um pouquinho com Deus. Você possa se alegrar do propósito ao qual Deus te chamou para cumprir aqui na Terra. O tema de reflexão de hoje é viver com propósitos. É a única maneira de viver de verdade. O versículo para memorizar é: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos capítulo 13, versículo 36. E fica a pergunta para meditar. Quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Então que você possa responder para você mesmo. Quando que você vai dedicar um tempo para escrever as respostas das 5 questões da vida? E quando que você vai colocar o seu propósito no papel? Escreve no papel qual é o teu propósito, qual é o teu desejo, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai abrir a sua mente, ele vai abrir o teu coração. E você vai se derramar na presença dele. E você vai compreender realmente o teu propósito. E você vai começar a cumprir e a viver o propósito para o qual Deus te chamou. Amém? Pai querido, Pai de amor, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque 40 dias, ó Pai, estivemos nesta caminhada, aprendendo, Senhor, sobre cada um dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu propósito, ó Pai. Fala a cada coração, Senhor, abre a mente, abre o coração, que a cada um, Senhor, possa compreender o seu real propósito e possam, Senhor, estar dispostos a viver o Teu propósito, Senhor, e que possamos, ó Pai, ser usados por Ti a cumprir a Tua missão, Senhor, levando as boas novas a cada um que necessita, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esses 40 dias, onde o Senhor ministrava, onde o Senhor ministrou fortemente aos nossos corações. A cada dia pela porção da Tua palavra, pelas bênçãos derramadas de Ti. Muito obrigada, Senhor. Grata sou por tudo, ó Pai. Alcança cada um, ó Pai. Abençoa cada um que esteve, Senhor, nesses 40 dias, juntos, fazendo, ó Pai, o Teu propósito. Fortalece. Responde a cada coração, Senhor. Vai de encontro, ó Pai, a cada vida, Senhor. Nos dá um dia de paz, um dia tranquilo, abençoando o nosso trabalho, o nosso lar, os nossos parentescos. Por onde formos, ó Pai, o Senhor possa estar nos guardando, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Finalizamos aí 40 dias de propósito. Te espero amanhã com o nosso bônus, o nosso primeiro dia de bônus. E que Deus possa continuar falando fortemente ao teu coração. Que Deus possa te usar aonde você for, por onde você caminhar. Você seja usado por Deus. Você cumpra o propósito de Deus ao qual Ele te chamou. Fiquem bem, fiquem firmes. Deus abençoe fortemente a cada um de vocês. Obrigado a cada um de vocês que esteve comigo em todo esse tempo. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça fortemente. Um grande beijo a todos vocês e até amanhã, se assim Deus permitir. Até mais.